Agora que eu reparei, aquelas assim. Agora que eu olhei. Agora que eu olhei direito, tá bonito sim. Obrigado, boa tarde aos ouvintes Eu da acho Minas. você tá com um rosto mais... Rosto não, você tá mais suave. Mais suave, Tá mais então tá leve. bom. Então tá bom. Tá mais Mediante a carga de trabalho, considero um elogio, tá ótimo. Graças a Deus, trabalhando muito. Muitas cirurgias de implantes. Os pacientes têm nos procurado bastante. Estou tendo aí um feedback, um retorno muito bom. Muitos pacientes me escutam aqui na rádio e gostam das nossas entrevistas, Juliane. A gente sempre tenta trazer assuntos que são pertinentes aí, que geram muitas dúvidas, né, nas pessoas com relação às cirurgias de implantes, próteses sobre implantes. A gente tem recebido um número legal de pessoas lá que têm nos procurado e são pessoas que têm nos escutado aqui no teu programa. Que bom, eu fico feliz. Também fico muito feliz por saber que a gente leva essas informações aí nas ondas do rádio, atinge um público aí interessante. Eu lembro do Delano. Gente, não precisa anestesia. Ele já é anestesia. Oh, gente, ele é muito engraçado. O Delano teve uma obrigação muito grande com ele por todo esse merchandising, né? É porque ele sempre tá aqui na hora do comercial. Então, acaba... E eu sempre reposto as falas dele, né, no meu Instagram. É muito divertido em primeiro lugar. Fico um pouco sem graça com tantos elogios, mas o Delano é um grande amigo, um excelente médico, excelente profissional, muito humano, né, Dirlene? Um cara muito humano. Gosto muito dele. E já falei para ele que fica um pouco sem graça com tantos elogios, mas agradeço muito. Aqui, olha, eu achei isso aqui na internet, eu achei interessante, falando sobre ortodontia, né, que corrige a posição dos dentes, dos ossos maxilares, posicionados de forma inadequada. Dentes tortos, dentes que não se encaixam corretamente, são difíceis de serem mantidos limpos, podendo ser perdidos precocemente devido à deterioração e à doença periodontal. Isso que eu queria te perguntar. Pois não. Quer dizer, então, que quem tem dente muito torto, encavalado, fala, deixa assim mesmo, já acostumei. Não, pode ter problemas. Pode. Na verdade, Juliane, hoje eu pratico somente cirurgias de implante, próteses sobre implantes, toda essa parte estética também, de facetas de porcelana, lente de contato de porcelana. Então eu trabalho com toda essa parte de estética, próteses e cirurgias de implante. Mas eu sou ortodontista também. Eu não pratico mais a ortodontia, já tem alguns anos. Mas às vezes o dente é tão encavalado ou é tão problemático que não precisa arrancar para colocar... Isso, então assim, como eu sou ortodontista, foi a minha primeira especialização, gosto muito, já lecionei para turmas de especialização. Eu era professor de ortodontia lá na FUNORTE, inclusive. Então a gente nunca é demais ter conhecimento. Então com relação a essa parte de ortodontia, muita gente acha que às vezes o aparelho ortodôntico é só para fazer um alinhamento estético dos dentes. Que serve para todo mundo. Serve para todo mundo. Sim, um dos objetivos primordiais dos tratamentos ortodônticos, sejam com aparelhos convencionais ou agora esses aparelhos invisíveis, que está muito na moda agora falar do Invisalign, que é um aparelho invisível. Tem outras linhas também de aparelhos invisíveis. O objetivo, além de corrigir essa parte estética, fazendo alinhamento e nivelamento dos dentes, muito mais do que isso, é o encaixe funcional desses dentes, ou seja, fazer os dentes de cima se encaixarem bem nos dentes de baixo. Isso é condição fundamental, por incrível que pareça, para a saúde e manutenção da gengiva e do osso que suporta a raiz desses dentes na boca. Não, então, aí é que eu ia entrar na questão do implante, porque a pessoa que tem esses dentes muito tortos, muito encavalados um no outro, ou que, sei lá, que dente, um tá na frente, outro tá para trás, não tem algum momento que arrancar para... Então, são pacientes que têm uma predisposição maior de desenvolver a doença periodontal, que é o que você citou aí agora, a periodontite, a famosa periodontite, que é uma infecção de ordem multifatorial, não são apenas bactérias que promovem as perdas ósseas.
É um conjunto de fatores. Então aí ela vai ter que fazer um implante. Isso, às vezes aquele dente já teve uma perda óssea muito grande, esse dente está condenado a ser extraído, o paciente tem que colocar um implante dentário. Mas esse daí é o final da vida do dente. Então o objetivo é o quê? Não deixar com que essa doença, salvar o dente, não deixar com que essa doença periodontal, essa perda óssea, acometa os dentes. Então quem tem dente, vamos dizer, quem tem dente torto, precisa colocar um aparelho. Então fica a dica aqui, não é só pela parte estética, também é pela parte funcional. Obter um bom encaixe entre os dentes evita o que a gente chama de trauma oclusal. O que são esses traumas? São esses contatos, são esses toques dentários deletérios, ou seja, são esses toques dentários anômalos. Vai forçar um dente de uma maneira errada. A própria mordida da pessoa força aqueles dentes de uma maneira errada, porque a mordida é torta, digamos assim. Entendi. Isso aí contribui muito para a doença periodontal, para que a pessoa desenvolva perdas ósseas, sim. Então, o aparelho ortodôntico, muito mais do que só pela estética, também é pela saúde, preservação e conservação dos dentes. Olha, quem quiser perguntar qualquer coisa aí para o Dr. Saulo Basso, de preferência sobre dentaduras fixas, sobre implante, tá? Se você tem muito medo, manda sua mensagem também. A gente está aqui para atender vocês, tá bom? 3222-001 é o nosso WhatsApp, tá? A gente volta ao nosso programa com o Dr. Saulo Basso. Tem pergunta para ele? Porque eu vi uma mensagem aqui, achei que era pergunta. Então, a gente está falando aqui... Estava falando dos dentes, né? A pessoa tem o dente aí muito torto, alguma coisa assim. Porque, às vezes, Saulo, uma pessoa, quando ela tem muito problema... Tá aí uma coisa que eu quero te perguntar, apesar de fugir de novo, desculpa, da implantodontia, mas é porque é o seguinte, como é que você faz com uma pessoa especial que tá com os dentes todo estragado, não aceita tratamento dentário, mas também não sente dor? Então, os pacientes especiais, o que a gente estava comentando agora, né? São as PCD, são as pessoas com deficiência. Depende muito do tipo de síndrome que ela tem, se é uma síndrome, se é um paciente Down, por exemplo, se é um paciente com autismo e que grau de autismo, existem diversos graus, né, de autismo. Então a gente vai associar a necessidade com a síndrome, com a deficiência. Que necessidade? Tem alguns pacientes não aceitam ser tratados em ambulatório. O atendimento é feito em ambiente hospitalar. Mas e o depois? Então aí a gente conta, tem todo um preparo, e seu paciente ele não vai ver o procedimento, certo? Então, os procedimentos são feitos sob anestesia geral, em ambiente cirúrgico. Então a gente conta com a odontologia hospitalar. E é o único meio de se fazer os procedimentos. São procedimentos, às vezes, são intervenções que vão resolver o problema do paciente ali. Então já faz tudo. Já faz o que tiver de fazer de extração, o que tem para fazer de restauração já faz. É lógico que esses pacientes, há uma limitação com relação a tratamento. Então, alguns tratamentos odontológicos requer que o paciente vá a várias consultas. Próteses, por exemplo, então o paciente vai, faz uma moldagem, depois faz uma prova daquele trabalho, depois marca uma outra consulta para entregar o trabalho. Então, às vezes, isso é impossível num paciente com deficiência. Eu já estou fazendo a pergunta, já vou até explicar que a situação é com meu irmão. Porque aí fica mais fácil. Certo. Os dentes, por exemplo, da frente, nossa, eles estão completamente estragados, mas muito, 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 muito. Então, assim, não tem o que fazer ali, tem que arrancar. Às vezes o único procedimento seria a extração. Exatamente, mas como é que vai fazer um monte de extração numa pessoa ansiosa, nervosa? Anestesia geral em ambiente cirúrgico. Então a gente vai contar com a odontologia hospitalar. Esse paciente ele tem uma equipe médica que vai fazer a avaliação dele. Então são médicos que vão fazer um risco cirúrgico, que vai fazer uma avaliação inicial desse paciente. Um anestesista que vai comandar essa... E aí ele fica internado lá para melhorar? E aí há uma internação também. Isso que eu queria Faça saber. uma anestesia geral. O anestesista induz uma sedação
E o paciente, logo após, ele é entubado para uma anestesia geral. E o procedimento é feito dentro do ambiente hospitalar, dentro de bloco cirúrgico hospitalar. É lógico, e ali já é feito, por já exemplo, faz, por exemplo, os parafusinhos, já bota também? Já faz as extrações que são necessárias, já faz restaurações que são necessárias também. O que eu queria dizer, Dirlene, é que alguns pacientes não conseguem ser atendidos em ambulatório, em consultório. Uhum. Então o procedimento tem que ser feito todinho em um procedimento só, numa anestesia geral. Ou às vezes em 2 procedimentos, às vezes duas anestesias, em ambiente hospitalar. Então há uma limitação. Às vezes a gente não consegue fazer, por exemplo, implantes dentários, próteses sobre implante, porque se eu faço um implante dentário, o paciente precisa de retornar no consultório várias vezes para fazer a prótese. Então não tem como, né? O tratamento é mais limitante. Mas ele vai às vezes fazer uma extração. Existe próteses removíveis que podem ser feitas. Então você tem próteses tem algumas próteses que são removíveis, até a gente indica muito próteses removíveis para pacientes que têm uma deficiência muito grande. Então varia muito, tá, Juliana? De paciente para paciente, isso tem que ser bem avaliado. Nós estamos pensando muito, a gente não para de pensar como Pois é que eu te ajudo a resolver esse caso Tá dele, bom. Tá? Vamos falar um pouco da implantodontia também, né? Que tá... Hã? Música? Então tá, e daqui a pouco a gente volta com o Dr. Saulo Bastos. Vem comigo! De volta ao nosso programa, Dr. Saulo Bastos com a gente. Vamos falar de implantes aqui agora. Saulo, tem alguma novidade na área de implantes? Sempre tá sempre Sim, saindo novidade. a gente sempre tem trazido aqui as novidades na implantodontia, não é, Dirlene? E vou bater de novo na mesma tecla aqui com relação à dentadura fixa. Porque a dentadura fixa inferior na mandíbula é uma coisa que sai muito corriqueiramente. Porque por mais que a pessoa já perdeu os dentes há muito tempo, na mandíbula, não vou falar sempre, mas quase sempre é possível se fazer uma dentadura fixa na mandíbula, na arcada inferior. O que é o contrário na maxila, na arcada superior. Porque o osso maxilar, o osso da arcada superior, é bem diferente da mandíbula. A maxila é bem diferente da mandíbula, Dirlene. Até a origem embrionária desses ossos... A gente vê pelo movimento, né? Então, a mandíbula é um osso mais denso, é um osso mais cortical. A maxila é um osso mais poroso, é um osso mais medular. Até a origem embrionária dos dois também é diferente, são ossos diferentes. Quando o paciente perde os dentes da maxila, o osso atrofia, assim como na mandíbula também. Mas na mandíbula, por mais que o osso atrofie, quase sempre nós vamos achar pelo menos espaço ali para 2 implantes, para uma dentadura semifixa, ou para 4 implantes para uma dentadura fixa. O que não ocorre na maxila. Mas se uma pessoa quiser colocar todos os dentes, quantos são? Dirlene, às vezes a pessoa perdeu uma quantidade óssea muito grande e isso não é possível, nem com reconstruções ósseas muito complexas. Tá. Não é porque eu não tenho dente na boca, por exemplo. Nós temos 32 dentes. Menos 4 sisos, nós temos 28 dentes. Deixa isso claro aqui. Não é porque eu perdi todos os dentes que eu posso colocar 28 implantes e colocar um dente para cada implante. Não é bem assim. Entendi. A maioria das pessoas não tem quantidade óssea suficiente para que isso ocorra. Sim, eu tenho pacientes que têm, sim, 28 implantes. Um implante para cada dente perdido. Mas são casos bem específicos, muito específicos. O paciente tem que ter um suporte ósseo, uma quantidade óssea muito boa para se poder fazer isso. São raríssimas exceções que isso ocorre. É isso que eu falava, normalmente tem que ser até jovem, não? Isso. Não necessariamente. Depende da estrutura óssea dessa pessoa, tá? Isso ocorre muito raramente. Então vou deixar claro, Dirlene, com a pergunta que você me fez, mas é pertinente para os ouvintes. Eu não tenho dentes. Ao invés de eu colocar 4 implantes para fazer uma dentadura fixa, eu vou colocar 14 implantes e fazer um implante para cada dente? Isso é possível? Não, vamos deixar claro que não. É muito raro que isso ocorra.
A pessoa que já está no ponto para fazer uma dentadura fixa já teve uma perda óssea muito grande, Entendi. impossibilitando a colocação de um implante para cada dente. Ah, mas aí vamos fazer enxerto ósseo? Não, nem um enxerto ósseo, nem uma reconstrução óssea mais complexa possível ainda vai ser suficiente para que essa pessoa tenha um implante para cada dente. Então são casos muito específicos para que isso ocorra. Entendi. Entendeu? Normalmente quando a pessoa precisa de uma dentadura fixa, o que eu estava dizendo é que na maxila já se perdeu o osso. E é muito difícil, às vezes, conseguir estrutura óssea para se colocar 4 implantes. É onde vem os enxertos ósseos, que é um procedimento ainda muito utilizado. 98, olha o que eu estou falando, hein? Vou repetir. 98% dos dentistas que fazem implantes vão resolver esse problema como? Fazendo enxerto na maxila, enxerto ósseo, devolvendo aquele osso que a pessoa não tem, espera-se, aguarda-se 6 meses, coloca 4 implantes, espera mais 6 meses para ter uma dentadura fixa. Tá. Vou repetir, 98% dos especialistas em implantes, Dirlene, fazem esse procedimento. Enxerto ósseo, aguarda 6 meses, implantes, aguarda mais 6 meses, 1 ano depois a pessoa tem uma dentadura fixa. Entendi. Ela tem E que na ter muita mandíbula? paciência, então. E na mandíbula? Na arcada inferior? Aham. Gasta-se 1 ano? Não, gasta-se 3 dias. Então Veja a diferença quantitativa. Nossa, muito grande. Muito. Uma Uma mandíbula que quase não tem osso, raramente... Olha só, uma mandíbula muito reabsorvida, ela dificilmente vai ter que ser enxertada. Ali, o paciente vai conseguir colocar pelo menos 2 implantes para fazer uma dentadura semifixa, ou 4. Tem mandíbulas que estão bem reabsorvidas, muito reabsorvidas, e ainda assim a gente consegue colocar 4 implantes, fazer a moldagem, já fazer uma dentadura fixa e fica pronto em 3 dias. Entendi. Tá? Mas na maxila, não. Na arcada superior, quando esse osso está reabsorvido, não tem jeito de pôr implantes tradicionais. 98% dos profissionais... É o zigomático. Aí que tá. 98% de cada 100 dentistas, 98 vão fazer como? Enxerto ósseo. Esperar 6 meses, colocar os implantes, esperar mais 6 meses, depois de 1 ano, aí você tem a dentadura fixa na boca. Dirlene, eu com a minha equipe, nós representamos esses 2% que fazem esses implantes especiais, que é o implante zigomático, entendi. que é o implante pterigoide. São técnicas. É um implante transnasal, Então é um implante zigomático, é um implante pterigoide, que são implantes maiores. Tem implante, às vezes, de 45, 50 milímetros de comprimento. São implantes que têm 5, 6 vezes maior do que um implante tradicional. A gente vai fazer a instalação desses implantes no osso zigomático, na maçã do rosto. Aí sim, o paciente vai ter a dentadura fixa em 3 dias e não em 1 ano. Esse é o nosso diferencial, Dirlene. Grande parte dos pacientes tem nos procurado para isso, porque não quer ficar 1 ano esperando para ter uma dentadura fixa. E com os implantes zigomáticos, com os implantes pterigoides, que são esses implantes especiais, destinados, são técnicas para se colocar nesses pacientes que não têm osso. Entendi. Nós vamos trocar 1 ano por 3 dias. Nossa. Certo? Nossa. Fazemos parte desses 2%. Então, vocês estão numa lista de Minas Gerais, por exemplo. São poucos dentistas que ainda dominam essa técnica, Gilene. Em 2017 eu fui para os Estados Unidos e lá eu tive a oportunidade de aprender a aprimorar o implante zigomático. E aqui no Brasil, depois eu fiz outros cursos de pós-graduação também. Então hoje nós aprimoramos muito a técnica do implante zigomático e às vezes a pessoa acha que é muito caro, né? Não, o custo, olha só, agora vai chamar atenção isso, hein? O custo vai ser menor do que se o paciente fizer a técnica tradicional,
quer fazer o enxerto, esperar 6 meses, colocar os implantes e esperar mais 6 meses. A Não. técnica desgomática vai ficar mais barata e Entendi. mais rápida também. Eu achei que era caríssimo. Já foi, que hoje era não tipo é mais. comprar um diamante. Já foi. Mas a gente vai continuar conversando, que eu tenho pergunta aqui. Se você tiver também, 32220001, manda sua pergunta pra gente. 5 horas 14 minutos. De volta ao nosso programa. De volta ao nosso programa com o Dr. Saulo Bastos. Eu te pergunto, eu cheguei a fazer a pergunta que eu queria fazer? Você estava falando alguma coisa, eu te cortei. Então, Ou a gente não? estava falando a respeito desses implantes especiais, Dirlene. E somente aí 2% ou menos dos implantodontistas atuais hoje dominam a técnica para se fazer a dentadura fixa na arcada superior. Eu tenho certeza que tem muitos ouvintes que estão aqui me escutando, já procuraram profissionais para fazer uma dentadura fixa na maxila, na arcada superior. E receberam a notícia que não tem osso, tem que fazer enxerto ósseo. Gasta-se 1 ano para a pessoa obter uma dentadura fixa. A pessoa tem que passar por 3 procedimentos cirúrgicos. Um procedimento cirúrgico para fazer enxerto ósseo. Um segundo procedimento cirúrgico 6 meses depois para se fazer a instalação dos implantes. 6 meses depois, em sequência, mais uma cirurgia para expor aqueles implantes que foram colocados. Então, veja, 1 ano de tratamento, 3 cirurgias, uma de enxerto, uma de implante e uma de abertura para expor os implantes. E depois de 1 ano a pessoa tem uma dentadura fixa. Até eu desanimaria. Ah, mas o tempo está passando 1 ano. tão rápido. Então, 1 ano. Pois é. Tem Então pergunta hoje, aqui pra né, você imagina ó. um procedimento onde nós vamos fazer uma cirurgia apenas. Nós já vamos instalar os implantes dentários e já realizar a prótese. Quer dizer, numa questão ali de 3 dias, o paciente já está com a prótese fixa na boca, com a dentadura fixa na boca. Mas como que isso é possível, Saulo? Se a maxila não tem osso, você vai pôr esse implante Eu ia aonde? te perguntar isso agora. São Aonde? ossos vizinhos da maxila. Ah, meu Deus, tem vizinho também? Tem. Ah, gente, que Dirlene, legal. olha aqui, ó. Gostei. Sente amassando o seu rosto aqui, ó. Aham, sim. Amassando o rosto, Dura. né? O osso. O osso malar, Aham, é o osso zigomático. aham. A gente consegue instalar o implante Entendi. aí. São implantes maiores. Por Você exemplo, tava falando- são implantes maiores. Por exemplo, um implante tradicional, ele vai ter, vamos fazer uma média, vai ter em torno aí de 11 milímetros, 13 milímetros de comprimento, em média, 11 milímetros, 11 a 13 milímetros de comprimento. Implantes zigomáticos, eles podem chegar a ter 50 milímetros. Nossa. Então são implantes que têm 5 vezes mais o comprimento de um implante comum. São implantes instalados no osso zigomático, aí na maçã do rosto. Você tem o osso zigomático que faz parte do crânio, faz parte desse viscerocrânio, da face. A gente usa esse osso, é um osso muito duro. Ali a gente tem uma quantidade óssea muito boa, a gente consegue fixar esse implante ali e fazer uma dentadura fixa para o paciente. E ela não sente, não, que tá aqui? Não sente, não sente, Não? não sente. São técnicas ainda pouco divulgadas. A gente está aí, né, a gente está aí saindo na frente, né, nesse procedimento. Aqui em Divinópolis, outros colegas meus fazem esse procedimento. Sim, eu não sou o único, mas uma parcela muito pequena de profissionais que executam. O que mais te procuram é dentadura fixa ou semifixa? Dentadura fixa. Muita gente, Dentadura Saulo. fixa. O povo tá tudo perdendo dente, né? Porque eu acho que assim, quanto mais a gente avança, modernidade e tal, acho que mais comida Sim, olha, Juliana, mas vamos deixar claro sem aqui. qualidade. Então, vamos deixar claro aqui o seguinte. Não são todos os casos, por mais que a pessoa queira fazer uma dentadura fixa, o que vai mandar muito é a estrutura óssea dessa pessoa
e a relação desse osso, quantidade de osso e a relação desse osso em relação ao crânio da pessoa. Às vezes, por mais que a pessoa queira fazer uma dentadura fixa, não vai ser possível. Não vai ser tem isso possível, tem isso também. Não é simplesmente uma questão de escolha. Na grande maioria das vezes, pode até ser que seja uma questão de escolha. Mas tem alguns casos em que não cabe a dentadura fixa. E aí põe o quê? Por mais que o paciente tenha osso para colocar 4 implantes, Aí tem que pôr os implantes. vai ter que ser uma semifixa. Ah, tá, semifixa. Vai ter que ser uma semifixa. Tem alguns casos específicos, Entendi. tá? Às vezes vou dar um exemplo aqui. A pessoa tem falta de selamento de lábio muito grande. O que é isso? A pessoa não consegue selar os lábios Como corretamente. A pessoa não consegue fechar a boca completamente. Uma dentadura fixa vai extrapolar essa indicação. Ah, ela vai ficar... Vai ter que ser uma dentadura semifixa. Entendi. Ou, por exemplo, a pessoa tem uma maxila muito recuada. Você já viu pessoas, por exemplo, que tem o queixo muito grande? Sim, sim, sim. Ou às vezes tem aquela maxila muito para trás, a face é muito côncava. Ali, às vezes, uma dentadura fixa não vai dar certo. Entendi. A pessoa vai ser obrigada a fazer uma semifixa. Então tem isso também, tá? Tem alguns casos que, por mais que a pessoa queira fazer uma fixa, isso não vai ser possível. Mas o que eu queria chamar mais Mas é possível fazer uma outra coisa. Sim, o que eu queria chamar mais atenção aqui hoje, Dirlene, é realmente desses implantes especiais, que pouca gente conhece. São os famosos implantes zigomáticos, são técnicas, não só o zigomático. A gente tem um osso também, Dirlene. Enquanto a gente pensa assim, enquanto o osso zigomático é um osso que está acima da maxila, aqui na maçã do rosto, a gente tem um outro osso que está atrás da maxila. É um osso que faz parte da base do crânio, que a gente chama de osso esfenoide. Ah, por isso quando a gente vê uma caveira, dá para ver esse osso. Esse osso, ele tá na base do crânio. Se você virar um crânio de cabeça para baixo, você vai ver ele. Entendi. Tá? Tem uma parte desse osso, um processo desse osso, que chama processo pterigoide. É uma asa desse osso que tem ali, tá atrás da maxila. A gente consegue instalar implante lá também. Volto a dizer, numa maxila que não tem osso, aquele paciente que já recebeu a notícia que vai ter que fazer enxerto ósseo, esperar 6 meses, colocar os implantes, aguardar mais 6 meses para ter uma dentadura fixa. Não. Então nós temos técnicas hoje, como o osso zigomático, que é um osso que está acima da maxila, lá é possível colocar implante. O osso pterigoide, que faz parte desse osso esfenoide, um osso que está atrás. Vou te falar a área mais ou menos ali. Atrás ali onde seria o siso. Entendi. Lá no fundo onde está o siso, atrás, o que que fica o osso que está atrás onde ficaria o siso? O osso esfenoide. Lá a gente consegue colocar implantes. São implantes maiores, são implantes em torno de 18, 20, 22 milímetros de comprimento. A gente consegue instalar o implante ali e fazer ali para o paciente uma dentadura fixa. Então são técnicas especiais. Muita gente às vezes escuta eu falando e pensa assim, nossa, Saulo, mas esses implantes especiais que você está falando aí, isso tudo vai ser muito caro. 100 mil. Não, Dirlene, vai ser mais em conta do que se a pessoa fizer enxerto, colocar os implantes tradicionais para ter a dentadura fixa um ano depois. Engraçado isso, né? Porque o custo, veja, o custo operacional para eu fazer Ah, entendi. é menor. Entendi. Então eu consigo passar um valor bem adequado para a pessoa. Então para você aí que está querendo fazer uma dentadura fixa na parte superior, que já passou por profissionais, já recebeu a notícia que não tem como fazer sem enxerto, vou agora mudar isso aí. Tem como sim. É porque a maioria dos profissionais às vezes desconhece ou como não faz, não oferece. E também não fala para o paciente que existe. E quem faz é o fulano. Então nós temos lá o implante zigomático para resolver esse problema aí. E vamos trocar 1 ano por 3 dias. Não, adorei. Agora tem uma pergunta aqui para você. Dá para fazer? Aqui. Boa tarde, Irlene Saulo.
Olha, um paciente que perdeu os 4 últimos dentes, 2 em cima, 2 embaixo, e não sente nada, nenhum incômodo. Tem necessidade de implantar essas perdas? Quais as consequências ele pode ter no futuro? Obrigada. Tem, porque o que acontece? A pessoa perdeu os dentes do fundo, só por perder os últimos dentes do fundo, a pessoa já tem uma deficiência mastigatória. Uhum. Porque os molares são dentes maiores. Vamos dizer, a mesa mastigatória, a parte de cima do dente que serve para fazer a trituração, é maior do que dos dentes da frente. Então a pessoa tem uma deficiência ali para poder mastigar. Então vai ter problema futuro. Sim, porque se você não tem os dentes lá no fundo, aquele osso lá atrás, você vai comer jogando o alimento para frente. Incisivos, caninos, são dentes anteriores, são dentes feitos para cortar, não são feitos para triturar. Entendi. Tá? E aquela região onde a pessoa perdeu os dentes ali atrás, o osso vai reabsorvendo, vai virando um degrau, uma sequela óssea muito grande lá no fundo. Você tem um desnivelamento ósseo grande ali atrás. E a pessoa passa a vida toda sem ter esses dentes lá no fundo e não vai ter problema de saúde por causa disso. Mas vamos lembrar aqui que alimentos mal triturados, você pesa no sistema digestório. O alimento tem que chegar triturado na boca, né? Eu agora tô com mania de comer fazendo conta. Fazendo conta não, contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu vou até 30. Uhum. O Gilberto Gil vai até 40. Eu falei, não, 40 é exagerado demais, 30 já é complicado, mas tô conseguindo ir até 30, tá bom, né, 30? Tá bom, ué, tá bom. O importante é mastigar bem, Uhum. alimentar bem. Então a minha dica hoje aí, tá, Juliano? Próximo programa, a gente vai estar falando aí sobre, vou trazer um assunto interessante também, que é a cirurgia guiada, que é outra coisa muito interessante. Eu vi aqui. Isso, que são as cirurgias sem corte. Né? Você faz cirurgia guiada? Fazemos cirurgias guiadas, então não tem necessidade de cortar a gengiva. A cirurgia é feita todo, o planejamento todo computadorizado. Saulo, me lembra. Todo virtual. Não vou esquecer. Pode deixar que eu lembro. Cirurgia guiada, Cirurgia tá? guiada. Me lembra também, Clender. Dilene, vamos então, essa semana, eu tô passando por aqui, Dilene, lembrando que essa semana nós estaremos lá na FUNORTE, tá? Amanhã você tá lá. Quarta-feira. Não é porque amanhã eu vou lá. Amanhã você tá no meu consultório. Ah, tá. Okay. Tá? E estaremos na FUNORTE de quarta até no sábado. Estarei lá lecionando nos cursos de especialização em implantodontia. E lá nossos alunos fazem atendimento na clínica. São cirurgias executadas pelos nossos alunos, que são cirurgiões dentistas, monitoradas por nós, professores, eu, professor Flávio, professor Lucas. Então, o pessoal pode estar me ligando. Se quiser tratar com o Dr. Saulo, é só ligar no meu telefone, você deixa o testemunhal aí todos os dias. O pessoal que quiser fazer esses procedimentos também lá na pós-graduação, vou deixar o telefone aqui. 3214-3858. 3214-3858. 3214-3858. Esse é o da FUNORTE. É o telefone da FUNORTE. E o do consultório do Dr. Saulo é o 3221-2532. E essa FUNORTE está no bairro Ipiranga, 341, Rua Ibituruna 341. Então as pessoas podem nos ligar lá, pode estar marcando um horário para avaliação com os nossos alunos. As cirurgias não são executadas por mim, logicamente, mas são monitoradas por mim. E estaremos lá essa semana, de quarta a sábado. Quem tiver interesse pode estar nos ligando lá também, tá? Ok, Saulo. Então, até daqui uns dias. Isso, salvo engano. Aliás, até amanhã. Amanhã estaremos juntos. E na próxima entrevista, eu vou trazer aqui o assunto cirurgia guiada, que é um assunto bem pertinente também, que as pessoas têm muita curiosidade por saber que cirurgia que cirurgia que é essa que não corta a gengiva para colocar o implante. Pois é, menino. É a famosa cirurgia sem corte. Tá bom? Tá bom. Ô, Dilene, fica aqui meu Obrigada. abraço para você, para o Clender, para todos os ouvintes. Uma boa semana para todos. Fiquem com Deus. Obrigada, gente. O Dr. Saulo atende no prédio do Olavo. 3221-2532, o telefone do consultório. Obrigada, Saulo. Eu que agradeço, Dilene. Daqui a pouco eu volto.